Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesse vídeo falarei sobre o robô, que é o robô inspetor de documentos, certo? Então, um robô que ele pesquisa, arquivos de documentos, procurando por um termo, uma palavra específica, ou então por um bloco de dados, né? Ou seja, um robô que vai procurar algum tipo de texto em documentos, né? Só que esse robô, ele não faz isso de uma forma procedural, ele não faz isso de forma sequencial, né? Ele faz isso tentando imitar o comportamento do usuário através de ações interativas com o mouse e com o teclado, certo? Alternarei aqui brevemente para a pasta do projeto, né? Então, lá no canto superior direito da minha área de trabalho, veja onde estou com o mouse, eu tenho uma pasta aqui chamada Projetos. Se eu entrar nessa pasta Projetos, eu tenho aqui a pasta do robô inspetor de documentos, né? Que é essa pasta aqui, ó. Tá? Então, eu entrarei na pasta, veja aqui nessa pasta eu tenho subpastas aqui, então eu tenho a pasta do projeto, do robô propriamente dito, eu tenho o robô concluído, que seria o módulo executável do robô, ou seja, o módulo final para que ele funcione em outros computadores, e eu tenho um arquivo de vídeo de músicas aqui, e eu explicarei para que eu utilizarei, para que servirá esse arquivo de músicas, né? Eu também tenho aqui uma pasta de documentos, tá certo? São arquivos .doc, arquivos que podem ser abertos no aplicativo Word, ou também pode ser aberto num outro editor de textos aí que reconhece esse formato de arquivo, que é o .doc. Tá? No caso aqui, esses documentos estão associados ao LibreOffice, né? LibreOffice Writer, no caso, tá? Que é um aplicativo que abre também documentos nesse formato, tá certo? Esses arquivos estão vinculados a esse aplicativo. Então veja que se eu clicar em um desses arquivos, se eu der um duplo clique em qualquer um deles, eu abrirei aqui um LibreOffice, tá? Então esse aqui é um documento, são arquivos de documentos aqui, ó, de empresas, né? Então, esses arquivos aqui serão usados aqui pelo robô que eu demonstrarei neste vídeo, tá? Bom, nesta aula, desculpe, nesse vídeo eu não falarei sobre o funcionamento do código, né? Não explicarei em detalhes o código desse robô. Né? Eu mostrarei o código dele aqui, mas eu explicarei. O objetivo é demonstrar como se coloca esse robô para funcionar, né? Como se faz ele funcionar aí no sistema Windows, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou deletar aqui essa mensagem aqui, esse título do robô aqui, né? Do projeto do robô, eu vou reduzir um pouquinho o tamanho da fonte, tá? Então faria o seguinte aqui. Agora, eu abrirei aqui o código, né? Abrirei aqui o código do robô, para que você veja aí o tamanho desse código, não é muito grande, né? Então eu vou lá na pasta do projeto, que eu acabei de mostrar, vamos ver onde é que está essa pasta, projetos, na minha área de trabalho, né? E aqui projeto robô. Então eu vou abrir o arquivo aqui, ainda tenho que reduzir um pouquinho o tamanho da fonte aqui, só um minutinho, vamos ver. Veja que eu tenho aqui o projeto, né? Eu vou ampliar aqui a área de código do editor de códigos aqui, ó, clicando então na setinha para cima, aqui no lado direito do editor, onde estou com o mouse. Se eu clicar aqui, veja que eu tenho o código aqui, né, desse robô, tá certo? Então esse aqui é o código, como eu já disse no início aqui, eu não explicarei em detalhes esse código, tá? É só para que você veja aí o código desse projeto, né? Então esse é o código do robô inspetor de documentos, tá certo? Então esse robô, como eu já disse, ele verificará cada um dos arquivos que eu acabei de mostrar, daqueles arquivos de documentos, procurando por um termo, uma palavra, né? Ou um bloco de dados específicos, tá? Como eu já disse aí. Então esse é o código, tá? Do projeto, muito bem. Nós não precisaremos dele, né? Porque eu executarei o robô fora do editor de códigos, ele já está compilado, né? Já tem um módulo à parte para o robô, e então eu não precisarei usá-lo aqui dentro do editor. Tá? Era só para mostrar o código do robô mesmo, tá bom? Fecharei o editor da linguagem AI Scripter, fechei. Então veja aqui que agora, nessa pasta aqui, ó, robô concluído, eu tenho aqui um módulo executável do meu robô, que foi compilado. Né? Então se eu der um duplo clique nele, veja que ele abre uma janelinha aqui, é a janelinha do próprio robô, tá certo? Onde eu tenho a informação aqui de que ele é um projeto, né, de robô inspetor de documentos, certo? Então, esse é o robô que eu usarei para
para executar a tarefa de inspeção dos documentos que eu mostrei, né? Então veja o seguinte, se eu quisesse então fazer isso manualmente, se eu quisesse procurar o texto manualmente nos documentos, né, um texto qualquer aí, eu teria que fazer o quê? Nessa lista de documentos aqui, eu teria que verificar um arquivo de cada vez aqui, né? Eu teria que abrir o primeiro, né, e procurar aqui o conteúdo. Tá certo? Se eu quisesse procurar alguma coisa aqui, eu teria que procurar dessa maneira, ó, verificando, né, cada linha do meu documento. Aí não encontrando, eu farei o quê? Passarei ao próximo documento, abrirei o próximo documento e continuarei procurando pelo conteúdo. Tá certo? Isso é uma maneira, né, manual de fazer, é o que todos nós faríamos, né? Então, se eu clicar novamente, eu abro outro documento e assim sucessivamente. Teria que abrir arquivo por arquivo. Então, este robô, desenvolvido em linguagem scripter, ele fará o quê? O robô inspetor, ele fará isso automaticamente, né? Ele abrirá aí arquivo por arquivo, né, procurando por uma palavra, uma expressão ou um bloco de dados aí, como eu já disse, né? O que eu preciso para fazer esse robô funcionar? Eu tenho que preparar o cenário para ele, né? Então, os robôs computacionais, eles precisam que o usuário prepare o cenário para que ele funcione. O que seria o cenário? Né? Preparar o ambiente, né? Deixar disponível para o robô, né, um aplicativo que será usado, né, uma janela, ou mesmo os arquivos, como você está vendo aqui, tá certo? No caso desse robô, que é o robô inspetor, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso preparar, então, a janela que contém os documentos, que é essa aqui, então já está preparada. Veja que eu tenho 5 documentos, né? Então, olha, doc 1, doc 2, doc 3, doc 4, doc 5, tá certo? 5 documentos aqui que o meu robô inspecionará, tá certo? Bem, eu preciso então, como eu já disse, da janela, da pasta, né? Estou com a pasta aberta que contém os documentos aqui. A janela do meu gerenciador de arquivos tem que estar maximizada. Veja que aqui, ó, eu tenho que manter esta janela então maximizada. O robô está preparado, né, para usar esta janela dessa maneira. Eu preciso também abrir aqui uma janela do bloco de notas, que é um aplicativo do Windows, é um pequeno editor de textos, né? Então, o bloco de notas aqui. Tenho que deixar essa janela restaurada, ou seja, ela não pode ficar maximizada, ela precisa ficar menor do que a janela do gerenciador de arquivos, tá certo? E aqui, né, eu colocarei aqui, eu digitarei, eu colarei aqui a informação que eu quero, né, que o robô procure nos documentos, tá certo? Então, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte do editor, do bloco de notas, no caso, para que você veja aí o conteúdo que o meu robô irá procurar. Então, eu faria o seguinte, eu digitaria alguma coisa aqui para que o robô procure, tá? Eu tentarei fazer com que ele procure um código aqui que talvez ele não encontre. Na verdade, eu não quero que ele encontre nada no momento, tá? Então temos duas situações, né? Temos que pensar no que o robô fará caso ele encontrar, se ele encontrar, né? O que ele fará se ele encontrar os dados procurados, né? E o que ele fará caso ele não encontre esses dados. Ele terá que ter duas ações diferentes aí para cada situação, né? No momento aqui eu não quero que ele encontre. Eu colocaria um código aqui qualquer. Eu acho que talvez ele não encontre um código como esse aqui nos documentos, tá certo? Então ele procurará esse código aqui, né? E eu não quero que ele encontre, tá? Então o robô está preparado para fazer o seguinte, quando ele não encontrar o conteúdo procurado nos documentos, ele abrirá uma nova janela do bloco de notas e digitará para mim aqui uma mensagem. Ele digitará uma mensagem que não achou o conteúdo. Ele vai dizer para mim isso como se fosse um usuário digitando na tela, né? Lentamente, para me passar uma mensagem, para passar uma informação para o usuário que ele não encontrou o documento, tá certo? Então, seguiremos essa primeira situação. Então, quando ele não encontrar, ele abrirá um editor, abrirá uma janela, uma nova janela desse editor e digitará uma mensagem aqui para o usuário, no caso eu, tá certo? Vamos fazer o seguinte, então eu já estou com o cenário preparado, preciso do bloco de notas com os dados a serem buscados, né, nos arquivos. Como eu já disse, a janela do gerenciador de arquivos com os documentos disponíveis já estão aqui, são 5, né? E a outra condição é que a janela do bloco de notas esteja ativa, né, e esteja à frente, esteja posicionada em primeiro plano, né, à frente da janela do gerenciador de arquivos, tá certo? O robô verificará esse conteúdo aqui, ó. Então ele verificará esses dados aqui, né, ele checará esses dados que eu coloquei no bloco de notas aqui, esse código no caso, e buscará, né, por este código lá nos documentos. Vamos ver o que acontece então. Eu alternarei aqui para a pasta de projetos novamente. Vamos lá. Na pasta de projetos, eu vou fazer assim, vou abrir o robô de novo, né? Então aqui
aqui está o meu robô, estou carregando o robô, ele já está compilado, né, está em modo executável, eu não preciso então abrir o código dele no editor da linguagem iScripter, e ele está pronto para ser iniciado. Né. O que eu preciso fazer agora é o seguinte, fecharei a pasta do projeto, não, desculpe, não é isso, eu alternarei para a pasta de documentos, eu não fecharei a janela aqui, alternarei, então veja que eu já estou com a janela do gerenciador aberto, aqui a janela então do meu robô, e aqui a janela do bloco de notas, tá certo? Então eu iniciarei o robô e imediatamente ativarei a janela do bloco de notas, selecionarei a janela do bloco de notas, tá? Espera que eu fechei aqui, fechei tudo, né? Vamos lá, tudo pronto? Vamos ver se funciona. O robô agora, a partir de agora, ele consultará cada um dos arquivos em busca do código que eu sugeri aqui no bloco de notas. Vamos ver se funciona? Clicarei então no botão iniciar aqui, ó, do meu robô, onde estou com o mouse. Ele pergunta aqui, atenção, o programa será iniciado agora. Continuar? Sim, yes. Né? Ele me dá algumas informações sobre como eu devo proceder para que ele funcione. Né? Ele está me dizendo aqui como eu tenho que preparar o cenário para que ele funcione, o cenário da operação. Eu já expliquei tudo isso, né? Então não precisamos ler essas informações. Confirmarei aqui e vamos observar o robô trabalhando então. Vamos lá. Confirmarei aqui, ok, né? A janela do bloco de notas está selecionada e vamos ver o que ele fará. Então observe que o robô já está trabalhando, tá? Não sou eu que estou fazendo isso, tá? É o robô que está abrindo os documentos, né, e procurando pelo conteúdo. Veja que ele abre o documento, né, seleciona o conteúdo, ó, ele está verificando agora, né, então ele não encontrou. Né? Ah, ele encontrou. Ele encontrou. Não era isso que nós queríamos. Veja que ele abriu um arquivo de som, ele fez uma coisa diferente aqui. Eu vou cancelar a execução do robô, né? Vamos voltar lá no documento. Aconteceu alguma coisa errada, né? Na verdade, ele está dizendo para mim que ele encontrou esse conteúdo dentro do documento. Quer dizer, não era para ele encontrar esse conteúdo. Né? Eu não sei porquê. O que aconteceu aqui? Parece que ele encontrou um conteúdo. Não era para ele encontrar. Vamos tentar novamente. Vamos fazer isso novamente. Tentarei aqui o meu nome. Eu quero que ele procure o meu nome dentro dos documentos. Vamos ver se funciona dessa vez, né? Iniciarei aqui novamente. Ele encontrou isso, não era para ele encontrar esse conteúdo, não sei como que aconteceu. Vamos tentar então, novamente aqui. Iniciarei o robô outra vez. Veja que iniciei o robô. E agora, vamos observar, preciso selecionar a pasta de documentos, né? Aqui, ó. Pronto, preciso que ele esteja pronto para trabalhar. Vamos ver. Então o robô está começando a trabalhar novamente. Agora ele procurará o meu nome nos documentos. Vamos ver se ele encontra, né? Não era para ele ter encontrado. Tá? Era para ele continuar pesquisando os documentos. Vamos ver se ele fará a coisa certa desta vez. Ó, veja que ele não encontrou. Então ele vai para o próximo documento. Olha, o robô está trabalhando. Veja que ele está procurando, né, o meu nome nos documentos e não está encontrando. Tá? Olha lá, ele vai procurar no segundo, né, ele verifica o segundo documento, não encontrou. Vai para o próximo, ele está no doc 3 agora. Veja que ele abrirá o próximo documento. Então veja que ele está verificando cada um dos documentos como se fosse um usuário, né? Então veja que não sou eu que estou fazendo isso, como eu já disse, é o robô que está trabalhando. Então ele está pesquisando, simulando aí, né? Veja que ele executa ações interativas, ele assume o controle do mouse e do teclado. Nesse momento, o usuário não pode utilizar o computador. Aí no momento eu estou deixando o robô assumir o controle do meu computador, tá certo? Então os robôs desenvolvidos em linguagem iScripter, eles se comportam como se fosse um usuário. Tá? Olha lá, então, ele verificou o último documento. Veja que ele não encontrou, e agora eu acho que ele abrirá aqui uma janela do bloco de notas. Não, ele abriu um arquivo de som para mim, né? Veja que ele está preparado para caso ele encontre aí o meu nome, ele teria que, se ele encontrasse os dados procurados, ele teria que abrir um arquivo de som. Veja que foi o que ele fez, né? Ele procurou o meu nome, ele encontrou o meu nome, ele deve ter encontrado o meu nome no último documento da sequência. Né? Quando ele encontrou, ele clicou aqui, ó, no canto superior direito aqui, desculpe, no canto superior esquerdo da minha área de trabalho do Windows, ele clicou nesse arquivo de som aqui, ó, ele abriu um arquivo de som, né?
Para quê? Para me avisar, né? Isso que no caso ele abriu o arquivo de som para avisar que ele encontrou. É uma forma do robô se comunicar. Né? Ele poderia dar uma mensagem na tela, mas ele foi preparado para abrir um arquivo de som que deve estar posicionado então aqui, ó, no canto superior esquerdo da área de trabalho do Windows. Tá? Foi o que ele fez. Então ele encontrou o meu nome, né? Ele encontrou o meu nome no documento 5 aqui. Se eu abrir o documento 5, veja que é um arquivo aqui, é um manual da linguagem AScript, e o meu nome está aqui, ó. Então perceba que ele encontrou o meu nome, né? Por isso que ele então sinalizou. Então depois que ele encontrou, ele foi lá e abriu um arquivo de som para dizer que encontrou, né? E se ele não encontrar, o que ele fará? Ele mostrará uma mensagem. Eu tentarei fazer diferente agora. Vamos fazer com que ele procure o meu nome de uma maneira diferente, tá? Então eu colocaria uns códigos aqui, ó. Eu acho que isso ele não encontrará, o meu nome com um código no final. Acho que essa informação não existe em nenhum dos documentos. Então acionarei o robô novamente, dessa vez ele não encontrará esse conteúdo. Acredito que ele não encontrará, né? E ele, no final, né, depois que ele abrir o último documento, ele abrirá o bloco de notas e mostrará uma mensagem para mim, né, digitará uma mensagem, simulará um usuário digitando uma mensagem no bloco de notas para informar que não encontrou, né? Então vamos ver. Eu vou executar o robô novamente, né? Vamos lá, mais uma vez eu executo esse robô. Aqui, clico no botão... primeiro eu tenho que preparar aqui a pasta de documentos. Então veja que a pasta está disponível. O bloco de notas com os dados a serem pesquisados, né, está aqui aberta, a janela, e iniciaria o robô. Vamos ver agora. Vamos lá, o robô iniciará os trabalhos novamente. Vamos aguardar. Então veja que na primeira vez ele encontrou o meu nome, né, no documento, no último documento da lista, que é o doc5, e ele fez o que? Sinalizou para mim que ele encontrou isso, abrindo um arquivo de som. É uma forma do robô se comunicar com o usuário. Existem várias possibilidades, né? Esse robô foi preparado para agir desta maneira. Vamos lá, ele já abriu o primeiro documento, né? Está procurando o meu nome com aqueles números no final, né, que se torna um código, na verdade, e ele não encontrou no primeiro. Então ele vai para o segundo, veja que ele está no segundo documento, veja que ele seleciona o conteúdo para verificar, né? Não encontrou, veja que ele vai para o terceiro documento, está abrindo, vamos ver, veja que ele seleciona o conteúdo desse documento também, não encontrou, já está no quarto documento, né? No quarto arquivo. E vamos ver, nessa ficha de dados, né, de cadastro, ele vai selecionar esse conteúdo, vamos ver se ele encontra lá o meu nome com aquele número, também não vai encontrar, porque não consta nesses documentos. Ele abrirá o último documento agora, e eu acho que ele não encontrará o meu nome naquele formato aí. Vamos ver. Veja que ele não encontra. Agora, então, o que ele fará? Me dará uma mensagem na tela. Veja que ele abriu o menu iniciar do Windows, tá? Foi ele que fez isso. Ele está digitando o nome do bloco de notas, que é Notepad, né? Está digitando lá o nome do arquivo do bloco de notas. Ele abriu, veja que ele digitará uma mensagem agora. Veja que ele está digitando uma mensagem no bloco de notas. Olha, ó, ele maximizou a janela e está digitando lá para mim, ó. Não achei. Veja que é o robô que está fazendo isso. Não achei os dados, tá? Muito bem. Depois que ele faz isso, ele finaliza, né? Ele se auto-finaliza, tá? Então veja que ele deu uma mensagem para mim, ó. Se eu ampliar aqui, aumentar o tamanho da fonte, você verá que o robô me deu uma mensagem aqui, ó. Foi isso que o robô digitou para mim, ó. Não achei os dados, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Então é um robô, né? Que procura por dados nos documentos, nos arquivos de documentos, né? Por uma sequência de dados, tá? A partir do bloco de notas, ele obtém esses dados, a forma de dar essa entrada, a forma de entrada dos dados para ele, no caso. E se ele encontra, que foi a primeira situação, né, ele abre um arquivo de som para avisar o usuário que encontrou. E se ele não encontra, ele abre o bloco de notas e dá uma mensagem na tela, digita uma mensagem, né? Então isso é bem interessante. Então perceba que o robô inspetor de documentos é um robô que se comporta como usuário, faz pesquisa, né, pesquisa por conteúdo em arquivos, né, de documentos, mas usando métodos interativos, o mouse e o teclado, como se fosse uma pessoa. Tá? Então era isso que eu tinha para mostrar hoje, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, então. Até mais.